Boa tarde. Hoje nosso seminário é sobre impactos ambientais e o licenciamento em empreendimentos turísticos e no ecoturismo. Nosso grupo é composto por mim, Arthur Vandermas, pela Gabriele Luize e pelo Gustavo Silva. Dando início ao nosso trabalho, precisamos entender primeiramente o que é a atividade turística. A atividade turística é uma prática que tem como objetivo visitar, conhecer e explorar lugares, sendo uma demanda instantânea de determinados recursos naturais gerada pelo deslocamento de pessoas em massa, com foco na contemplação de paisagens naturais como atrativo turístico. Segundo consta na legislação ambiental, o turismo é uma atividade com pequeno potencial poluidor, mas que pode contribuir para modificar o meio ambiente. Então, pensando no propósito dos impactos gerados pelas atividades turísticas, nós temos uma pergunta para fazer. Será que os EIA-RIMAs de empreendimentos turísticos servem ao propósito da sustentabilidade em destinos ecoturísticos do Brasil? Para respondermos essa pergunta, primeiro precisamos descobrir o que é o licenciamento ambiental, o que são os documentos EIA e RIMA e o que é o ecoturismo no Brasil. Então, o licenciamento ambiental, o que é? Segundo o Manual de Licenciamento Ambiental, é o procedimento no qual o poder público, representado por órgãos ambientais, autoriza e acompanha a implantação e a operação de atividades que utilizam recursos naturais ou que sejam consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras. Nos instrumentos que norteiam o licenciamento ambiental, temos a Constituição Federal de 1988, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Sendo assim, o sistema de licenciamento ambiental brasileiro é um instrumento fundamental para a consolidação do desenvolvimento sustentável em nosso país. E o EIA-RIMA, o que é? O estudo de impacto ambiental é uma exigência legal instituída pela Resolução do CONAMA 001 de 86, na implantação de projetos com significativo impacto ambiental. Ele consiste em um estudo realizado no local, mais precisamente no solo, água e ar, para verificar se a área contém algum passivo ambiental, além de prever como o meio socioeconômico ambiental será afetado pela implantação do empreendimento. E o RIMA? O RIMA é o relatório que reflete nas conclusões apresentadas no estudo de impacto ambiental. Deve ser elaborado de forma objetiva e possível de se compreender, ilustrado por mapas, quadros, gráficos e por todos os recursos de comunicação visual. Essas informações servem para analisar os níveis de impacto que serão causados no meio ambiente caso o empreendimento seja introduzido. Ou seja, o estudo tem como objetivo mitigar esses impactos da natureza. Então, agora que a gente já definiu esses termos, a gente precisa levar em consideração o seguinte ponto. Todos esses documentos, como eu já falei anteriormente, têm como objetivo minimizar os impactos relacionados ao meio ambiente. E diminuindo esses impactos, o turismo acaba se tornando mais eficiente. Fora isso, existem milhares de motivos para se preservar e conservar a natureza. E no caso desse trabalho, um motivo muito importante para isso seria para o turismo. A preservação e a conservação das nossas paisagens naturais e da nossa biodiversidade colocam em equilíbrio tanto o sucesso socioeconômico do turismo, como também a proteção do meio ambiente. O ecoturismo. A escolha de falar sobre o ecoturismo é porque ele segue a mesma linha de raciocínio da sustentabilidade. Como sua definição abrange o uso do patrimônio natural e cultural de forma sustentável, o licenciamento dentro desse setor precisa ser ainda mais efetivo. Todos esses termos estão ligados por um objetivo comum: conter os impactos causados pelas atividades humanas. De acordo com as diretrizes para uma política nacional de ecoturismo, ele é um segmento de atividade turística que busca sempre promover uma consciência ambientalista, através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas. A consciência ambiental teve seu marco logo após as conferências sobre o meio ambiente, que ocorreram em Estocolmo em 1972 e no Rio de Janeiro em 1992. Na década de 70, o ecoturismo se apresentou como uma forma alternativa de turismo. Essa modalidade seria capaz de mitigar os impactos ambientais negativos, promovendo o desenvolvimento ecológico integrado pela exploração adequada das potencialidades dos atrativos naturais e propiciar um meio de abertura ao crescimento econômico.
bem como a aplicação dos princípios ambientais conservacionistas e preservacionistas, valorizando o patrimônio natural, incentivando a responsabilidade social dos órgãos competentes, corpos técnicos, comunidade e turistas, promovendo o envolvimento dos aspectos culturais em busca de uma economia equilibrada. Sendo assim, para que as diretrizes do turismo ambiental tenham eficiência, é preciso levar em consideração os tipos de visitantes, considerando-se o número, o tempo de estadia no local, a tolerância do local e sua vulnerabilidade, quanto aos impactos e perturbações originados pelos usuários. Em relação ao ecoturismo em unidades de conservação, a legislação pertinente para elas e áreas de preservação permanente e suas relações com as práticas no que tange à aplicação de suas diretrizes, objetivos e uso, o plano de manejo das áreas e a implementação em estruturas físicas são amparadas pela Lei Federal nº 9.985, de 2000, que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, e as áreas de preservação permanente, a Lei de número 4.771 de 1965, que estabelece o Código Florestal, e as resoluções do CONAMA, Lei número 369 de 2006, que dispõe sobre os casos excepcionais de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, possibilitando o uso para o ecoturismo em área de preservação permanente, e a Lei número 302 de 2002, que dispõe de diretrizes para implementação de equipamentos em área de preservação permanente para práticas ecoturísticas. Desta forma, a incorporação adequada das estratégias e diretrizes ecoturísticas podem contribuir para garantir a sustentabilidade das unidades de conservação. Para isso, é preciso a incorporação de um sistema integrado que envolva os usuários ecoturísticos, a equipe das unidades de conservação e a população local, promovendo a educação ambiental. Além dessas diretrizes ambientais, pode-se ainda incentivar a criação de diretrizes sociais e econômicas, para assim reforçar a sustentabilidade do local, pela compra de produtos locais, tais como mudas, artesanato, arte e alimentos produzidos, o pagamento de serviços e ingressos, doações para entidades locais sem fins lucrativos e o uso de alojamentos e restaurantes de propriedades locais. A tendência global é a exclusão das populações locais em relação aos benefícios trazidos pela atividade ecoturística e a falta de informações sobre as áreas naturais protegidas, bem como a carência ou má qualificação de pessoal para a transmissão desses conhecimentos aos visitantes, são alguns dos fatores complicadores da iniciativa ecoturística. Segundo Irving, sem planejamento adequado do ecoturismo, as consequências podem ser impactos negativos para a comunidade receptora e para o ecossistema local, revelando os inúmeros riscos ambientais que essas atividades podem oferecer aos ambientes. Em 2003, Viveiros destaca que a inexistência de uma infraestrutura de manutenção e fiscalização desses locais facilita no uso inadequado dessas áreas, reforçando a degradação ambiental e, consequentemente, a perda dos atrativos naturais. Porém, avaliando os aspectos positivos do ecoturismo e de atividades baseadas na natureza, Brandon, em 1996, aponta 5 benefícios dessas práticas. O primeiro é que o ecoturismo pode ser uma fonte de financiamento e conservação para os parques. Segundo, ele pode ser também uma justificativa para a proteção de parques. Terceiro, é uma alternativa econômica para as populações locais, no sentido da redução da exploração de áreas protegidas e seus recursos. Quarto, pode auxiliar na conservação através do efeito Constituency Building, que representa o retorno dos ecoturistas ao seu lugar de origem e agem como advogados ou embaixadores da conservação. E por último, as atividades ecoturísticas podem fomentar o esforço privado de conservação. O ambiente litorâneo.
Não é novidade que o uso das praias como espaço de lazer se tornou um grande foco para os investimentos turísticos. E então, por esse motivo, é necessário criar mecanismos de proteção e conservação socioambiental, uma vez que esses espaços eles têm grande importância por suas peculiaridades ambientais e por causa da sua importância econômica. Então, de acordo com Freitas, em 2012, diante desta realidade, faz-se necessário criar um mecanismo de proteção e conservação socioambiental, uma vez que a importância desse espaço geográfico, denominado zona costeira, que inclui a faixa marítima terrestre, decorre de suas peculiaridades ambientais e de sua importância econômica. Territórios com fragilidade ambiental. O turismo, que é um papel estratégico para o desenvolvimento em muitos países, muitas vezes se dá em áreas frágeis sociocultural e ambiental. De acordo com Cirilo, em 2009, a implantação de grandes empreendimentos imobiliários turísticos nessas áreas trazem uma discussão sobre o convívio harmônico entre o fluxo de pessoas que visitam esses lugares e a preservação dos recursos naturais, sociais e também culturais, porque, de certa forma, isso traz uma certa influência sobre as culturas nesses locais inseridos. O uso desses espaços, então, precisa ser mais ainda olhado com prioridade, para que não haja um uso desenfreado e prejudique ainda mais os aspectos ambientais. Precisamos de um planejamento adequado, com práticas bem conservacionistas, de modo que seja alcançado o equilíbrio entre o desenvolvimento social e a proteção ambiental. Aspectos sociais. Os aspectos sociais são questões importantes para se questionar. Será que eles interferem para o local ser considerado de fato um lugar sustentável para ser chamado de ecoturismo? Ou esses aspectos poderiam ser um pouco mais importantes dos documentos, né? Pelo visto, a sustentabilidade ela também engloba o bem-estar das populações envolvidas. Os aspectos sociais devem sim estar inseridos no contexto da atividade turística. Afinal, podem ocorrer impactos adversos às comunidades locais, mesmo aplicando medidas mitigatórias que visam o equilíbrio com o meio, apresentado nos EIA-RIMAS. Alguns empreendimentos podem reforçar os contrastes sociais, além de que o turismo já faz isso, né? De um lado, é o espaço de grande beleza cênica, lindo, e do outro lado, tem as comunidades inseridas ali, que são meio apagadas, né? Desculpa falar isso, mas ninguém parece se importar muito com elas. E caso não dê para suprir suas necessidades por meio da prática do turismo, a necessidade dessas comunidades locais começa a virar um caos. Então, de acordo com o Rabelo, em 2012, os empreendedores precisam ter a consciência de que devem considerar todos os aspectos dentro do local do empreendimento, os ambientais e também os sociais. Eles precisam adotar posturas que levem em conta a sustentabilidade em todos os aspectos, considerando as alterações na natureza, mas também no cotidiano das populações atingidas por esses empreendimentos. Eu escolhi essa foto da Serra da Piedade porque a gente, como vocês já sabem, fomos convidados para ir até o Copan para assistir o licenciamento ambiental da VG na Serra da Piedade. E o que a gente viu? Pessoas das comunidades locais, algumas desesperadas, outras chorando, outras assim, contando histórias de vida maravilhosas para tentar convencer os conselheiros a votarem contra, outras implorando para o licenciamento ambiental não ser aprovado, mas que aconteceu no final, ele foi aprovado. Alternativas. Além das medidas compensatórias, de mitigação, temos outra alternativa que poderia melhorar ainda mais os documentos. Segundo os autores Lage, Milone, 1991 e Beni, 2006, que estudam os impactos econômicos no turismo, uma das soluções para os impactos nos aspectos sociais das comunidades inseridas em determinado local turístico seria, por exemplo, inserir nos EIA-RIMAS medidas compensatórias que ampliassem a qualificação da população no entorno do empreendimento, com a oferta de cursos de capacitação profissional. Neste sentido, as coisas ficariam mais equilibradas e estariam mais de acordo com os preceitos do ecoturismo, porque a sustentabilidade, como já falado, engloba o bem-estar das populações envolvidas. A prática do ecoturismo segue princípios de sustentabilidade? Gente, por que eu falo tanto disso de ecoturismo? Eu sempre estou reforçando as definições de ecoturismo. O ecoturismo ele tem que seguir os princípios de sustentabilidade, até mesmo para chamar ecoturismo. Ou seja, ele precisa utilizar de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, ele precisa incentivar a conservação desse local e ele precisa buscar a formação de uma consciência ambientalista e várias outras coisas.
E a sustentabilidade, então, ela é o maior objetivo do licenciamento ambiental. Então, se eu falo de ecoturismo, eu falo que ele tem sim que seguir os princípios de sustentabilidade. E os licenciamentos ambientais também precisam seguir esse princípio da sustentabilidade. Então, a questão aqui é analisar se o licenciamento ambiental é eficiente, de acordo com a sustentabilidade. Se os dois seguem princípios de sustentabilidade, então deveria reforçar mais ainda, a ideia de cumpri-los. Nos documentos, então, o EIA-RIMA, podemos observar que eles sempre afirmam o respeito ao meio ambiente e aos princípios da sustentabilidade. Eles sempre falam sobre a mitigação de impactos negativos sobre a área, porém, eles não apresentam conceitos e definições para respaldar essa preocupação. Por exemplo, os documentos dos EIA-RIMAs, eles não deixam claro se as atividades ecoturísticas a serem implantadas estão de acordo com o que prega no segmento do turismo sustentável. Vamos colocar alguns exemplos. As trilhas, por exemplo, elas não são descritas como interpretativas. Os ancoradouros, eu não sabia que essa palavra existia, mas é essa da foto da direita. Eles são tipo aqueles decks que tem no mar para amarrar os barcos. Eles poderão também promover impacto ao meio ambiente. E eles não falam sobre essas questões, ou seja, pouco específico. A gente vai falar agora da interdisciplinaridade. Por que que a interdisciplinaridade é importante? É muito importante o envolvimento de pesquisadores com formações diversas. É porque, assim, a legislação ambiental do nosso país, ela estabelece que o estudo do impacto ambiental contemple os impactos ambientais sobre várias perspectivas, como o físico, o solo, a água e o ar, o socioeconômico, o uso e a ocupação do solo, aspectos sociais e econômicos e aspectos arqueológicos, e o biótico também, que é a flora e a fauna, identificando então as mudanças que vão ocorrendo nesses locais. E para conseguir abranger, todas essas perspectivas que eu falei, a gente precisa sim de profissionais com formações adversas. Podemos perceber? Os RIMAs seguem uma interdisciplinaridade coerente para tentar mitigar melhor os impactos naturais, sociais e culturais de uma localidade? Podemos perceber que nos RIMAs tem uma certa carência de profissionais ligados aos âmbitos sociais e econômicos. Por exemplo, a gente não vê muito sociólogo, antropólogo ou arqueólogos. E também tem carência de até mesmo dos próprios profissionais da área de turismo, que são importantes também para ensinar as pessoas sobre os locais, podendo ainda reforçar a ideia da conservação do local. Em relação ao RIMA do empreendimento da Praia de Guajiru, por exemplo, fala-se especificamente que as obras podem ocasionar riscos ao patrimônio arqueológico do local. Entretanto, não foi inserido um profissional especialista na área da equipe técnica para a criação desse documento. Outra coisa que a gente pode perceber também nos documentos é que, em relação a isso, é que cada especialista ele analisa o objeto de estudo sob um enfoque muito apenas da sua disciplina e não levando em conta todos os outros aspectos, que é o caso da interdisciplinaridade. Os RIMAs de empreendimentos turísticos servem ao propósito da sustentabilidade em destinos ecoturísticos do Brasil? A gente vai responder essa pergunta por meio de um trabalho feito pelo Pinho, em 2016. Esse trabalho foi Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Turísticos em Destinos Ecoturísticos Litorâneos do Ceará, que são as reflexões críticas. Ele analisou 4 documentos RIMAs, especificamente de 4 empreendimentos localizados em destinos considerados ecoturísticos no estado do Ceará. Nesses 4 RIMAs investigados, o turismo ele é muito enaltecido, como uma atividade capaz de alavancar o desenvolvimento local e explorar os recursos naturais de singular beleza cênica presentes na faixa litorânea do Ceará. Tem vários benefícios escritos no documento, falando que o empreendimento reforça os aspectos socioeconômicos, faz os setores produtivos crescerem, gera renda, gera oferta de empregos permanentes, tudo para justificar como o turismo é importante. Então a gente percebe que os meios bióticos e físicos acabam não sendo muito priorizados. Isso indica uma supervalorização da atividade turística em relação com outros setores. Claro que é importante para uma sociedade gerar renda, ofertar empregos, fazer os setores produtivos crescerem, porém,
O negócio do licenciamento é abranger tudo. É não deixar um setor se sobrepor ao outro. E bom, se a gente for parar para pensar, o licenciamento, como eu já falei, segue os princípios da sustentabilidade, fazendo com que seja mais importante ainda esse papel da preservação e da conservação. Conclusão. Precisamos buscar meios de melhorar esses documentos, para que eles sejam ainda mais eficientes na redução dos impactos causados pelos empreendimentos. A gente fala do setor ecoturístico porque ele, juntamente com o setor de licenciamento, tem um objetivo comum, que é a sustentabilidade. A gente não pode esquecer disso. E a gente enxerga que eles precisam ser, sim, mais eficientes em relação às áreas mais frágeis, às áreas do litorais, que são grande foco para o turismo, para os aspectos sociais dessas comunidades que vivem a partir do turismo e também para as interdisciplinaridades. No final das contas, o licenciamento ele se contradiz um pouco, uma vez que parece um pouco mais importante melhorar somente a questão do turismo, sendo para gerar mais lucro, do que para realmente preservar e conservar as áreas que atraem esses turistas. Sem a beleza cênica e a biodiversidade, não tem turista. E se não tem turista, não tem como lucrar com esses empreendimentos.